30 anos jornalismo UX. Então, Letícia, oi, muito bem-vinda ao especial de 30 anos de jornalismo aqui da UX. E acho que para a gente começar, acho que já pode se apresentar para o público, para o pessoal ter uma ideia de quem é você, quem é a Letícia. Uau, pergunta complexa para começar. Quem sou eu? Eu sou Letícia Duarte, sou jornalista, formada pela UX, sou caxiense. Eu trabalhei vários anos, comecei no Jornal Pioneiro, fui repórter especial do Jornal Zero Hora, enfim, ganhei alguns prêmios de jornalismo, incluindo 3 S's de jornalismo, entre outros, trabalhando principalmente com cobertura de temas sociais e políticos. E agora, há 5 anos, eu estou nos Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa para fazer um mestrado aqui, fiz um mestrado em Política e Assuntos Internacionais na Universidade de Colômbia, e venho trabalhando com jornalismo também, enfim, projetos nos Estados Unidos relacionados ao Brasil, também assuntos no Brasil para os Estados Unidos e outros projetos globais. E, enfim, tenho mestrado em Sociologia e esse também mestrado em Sociologia pela URGS, aí no Rio Grande do Sul. E, enfim, já fiz bastante coisa nessa vida e continuo querendo fazer mais. Então, por que você escolheu o jornalismo? Eu lembro quando eu fui fazer vestibular, eu estava super indecisa do que eu queria, assim. E para mim o jornalismo sempre foi um jeito que eu achei que eu poderia dar a minha contribuição para o mundo. Assim, né? Acho que cada um escolhe por uma série de razões, né? Na época eu gostava de escrever também, gostava de contar histórias, mas essa questão desse lado mais social e da possibilidade de contar histórias que reverberassem na sociedade, para mim sempre foi muito forte, assim, até parece meio ingênuo, né? Quero mudar o mundo, mas era um pouco da minha motivação que me levou ao jornalismo. E claro que hoje eu já entendi que a gente não muda o mundo, né? Enfim, com uma história, com o jornalismo, mas eu continuo acreditando que a gente pode contar histórias que façam a diferença e que o jornalismo tem sim um papel muito importante para o mundo. Isso me motiva a continuar nessa estrada. E em 2002, né, tu ainda não era formada aqui na UX, tu ganhou o prêmio ESSO de jornalismo, então pela série Adolescência Prostituída. Então como foi pra ti produzir essa série no momento de início, né, de carreira? Foi muito louco, assim, eu brinco que é meu sonho de Cinderela jornalística, porque, enfim, na época eu era estudante, como vocês, até essa pauta começou quando a gente estava produzindo era aquela revista que era do final do curso, porque tem aquele semestre que a gente fazia uma revista, e a pauta até surgiu no meio dessas discussões. Acho que foi o Paulo Ribeiro que falou, eu ouvi uma história que parece que tem umas meninas fazendo programa por R$1,99. E na época eu estava como editora naquela época da revista da faculdade, outras colegas começaram a tentar fazer essa história, e até a gente saiu uma matéria inicial na revista da UX, de jornalismo, falando alguma coisa. Tinha alguns casos de meninas que faziam programas por R$5, R$10, acho que era uma matéria assim, que deu para fazer durante o curso. E eu fiquei muito intrigada com aquela pauta e pensei, eu já trabalhava na época no Jornal Pioneiro, e levei para os editores falando, olha, estão falando que tinha essa história de meninas por R$1,99 fazendo programas, e aí eles me toparam de me dar esse tempo para mim começar a investigar se eu encontrava algum desses casos. E aí foi a primeira vez que eu comecei a fazer algo um pouco mais fora, né, assim, de ter mais tempo, de ter uma coisa mais investigativa, e aí eu comecei a ir para as ruas, tentando, né, Caxias, ir para as esquinas, ir para as estradas, beira de estrada. E eu fui muitas vezes e nunca encontrava esse caso. E eu lembro que era daquela ansiedade muito grande, assim, porque é uma responsabilidade, né, um editor confiar você um projeto especial. Também tem aquilo, se eu não encontrar, né, vai ser o meu grande fracasso, acabou tudo e tal. E, enfim, aí eu fiquei mais ou menos um mês, não só fazendo isso, mas no meio de outras matérias, tentando encontrar histórias, e fui para vários lugares, e demorou muito até encontrar, assim, não surgiu exatamente esse caso perfeito, assim. Isso tem um barulho aqui, não sei se... Tem uma buzina de
polícia. Tá, acho que parou. Nova York é isso, né? As sirenes, elas estão em todos os lugares, então considera esse ambiente que estou em Nova York. Mas voltando, então, eu fiquei nesse período de busca, assim, então foi muito difícil, assim, aquela tensão de estou fazendo uma coisa especial, mas ao mesmo tempo está sendo muito difícil. E aí eu tentei com alguns repórteres, né, enfim, eu como repórter, mas com colegas fotógrafos, para que eles tentassem chegar nas meninas, para convidar para fazer um programa, para ver se elas talvez falassem o que não estavam falando para mim. Então foram várias tentativas de abordagens, até que quando eu cheguei em Bento Gonçalves, já daí acabou sendo Caxias, depois Farroupilha, daí eu fui ouvindo outras histórias, e em Bento Gonçalves eu acabei encontrando um caso, que daí encontrei a mãe, que a menina na época estava independente química, já não estava ao alcance, mas pelo menos a mãe confessou que a filha dela fazia programas por 1,99, e a menina na época ela tinha 19 anos, já tinha 6 filhos, já era dependente de crack, era tudo assim, um filho de cada cliente diferente, e a menina já tinha AIDS, então já, tipo, meio que aquela história simbolizava o drama todo, né, de relacionar com o crack na época já, com a AIDS, com, enfim, né, toda a questão do abuso infantil, e ela começou muito cedo, de 12 para 13, então aos 19 ela já era uma veterana, né, enfim, com uma série de degradações. Mas voltando pro meu sentimento, foi interessante, porque ao mesmo tempo que foi super difícil fazer, com todos esses, que eu achei que parecia um fracasso das meninas, que eu não tinha o perfil que eu estava procurando, elas acabaram se tornando personagens também da série. Então, em vez de ser uma matéria, virou uma série disso, foram 5 dias, eu acho, com várias meninas, e cada uma dessas que eu fui encontrando no caminho, que eu achei que talvez não era o caso, né, o melhor case, no fim eram boas histórias também. Então todo esse caminho acabou, enfim, foi a primeira matéria especial que eu publiquei no Pioneiro, e para minha grande surpresa, ela depois ganhou o Prêmio ESSO na região sul, que eu já estava disputando aí com o pessoal mais veterano, o pessoal do Zero Hora e outros. E foi a cerimônia no Rio de Janeiro, aquela coisa muito, muito Cinderela do jornalismo. E foi muito legal, no fim, muito inesperado o prêmio, que eu acabei recebendo um pouquinho antes de eu me formar. Foi em dezembro de 2002, e eu me formava, a cerimônia mesmo, a formatura era janeiro. Então deu um grande salto, né, na minha carreira, porque aí logo depois eu trabalhei mais uns meses no Pioneiro, e depois eu já fui transferida para Zero Hora, muito em função disso, né, também desse prêmio. Letícia, logo depois não, vamos pular alguns anos aí, para 2006, tu teve aquela tua experiência na África, tu inclusive fez algumas matérias lá. Então, onde é que surgiu a vontade de ir para a África? Porque não é algo muito comum, né, para a África. Acho que daí junta com aquilo que eu estava falando antes, da minha vontade de fazer algo pelo mundo, de mudar o mundo. Eu sempre tive esse lado social, de querer fazer alguma coisa. E eu acho que depois, antes ainda de escolher o jornalismo como adolescente, eu já participava de alguns movimentos sociais, já tinha uma atuação social, e juntou com esse lado do jornalismo. Mas eu acho que depois de alguns anos trabalhando, e tem esse lado meio de frustração também, né? Você publica uma matéria, faz uma super denúncia e meio que as coisas não mudam também, né? Então tem enfim, da gente se dar conta também das limitações, de como é trabalhar numa redação, até onde a gente consegue ir, até onde a gente não vai. E meio que isso acabou surgindo, essa possibilidade de fazer um trabalho voluntário lá. Na época eu era casada, e enfim, surgiu até uma coisa que via por ele, assim, que ele tinha uma oportunidade de fazer um projeto de educação no interior de Moçambique. E como eu também tinha esse desejo, a gente acabou decidindo ir como casal, e eu fui como professora voluntária numa escola pública, eu dava aula de português. E era uma comunidade muito pequenininha, no meio da savana, assim, no meio do nada, sem energia elétrica. Foi bem punk, assim, bem no extremo mesmo, de uma região muito pobre de Moçambique. E era para mim também ter essa experiência. Eu quero ter uma experiência mão na massa, numa comunidade, né? Fazer alguma coisa que eu achei, né, na minha cabeça, que seria talvez um jeito também de dar minha contribuição para o mundo. E foi interessante, porque lá eu acabei me dando conta de uma série de outros problemas. Enfim, logo que eu cheguei, encontrei casos de abuso, tinha um professor missionário que também abusava sexualmente das alunas,
eu fiz a denúncia via os canais oficiais e meio que também não deram bola. E aí foi até interessante, porque era o lugar que eu achei que eu ia para fazer o bem, né? Aqui vou estar fazendo bem e tal, ajudar a humanidade. Aí você se dá conta também, olha, não é um lugar perfeito, né? Não é que aqui tudo funciona, que as coisas são bonitas, todo mundo está fazendo, tem um monte de outras coisas também. E eu acho que foi ali que eu fiz as pazes com o jornalismo, por me dar conta do quão importante é a gente dar visibilidade para essas histórias, né? Porque naquele momento, se eu tivesse feito uma matéria denunciando o missionário, talvez eles tivessem agido muito mais rápido do que tentando, né, seguir os caminhos de denúncia mais formais, que foi o que eu optei por fazer na época. E foi interessante, me trouxe uma outra perspectiva também de achar que meio que não importa onde a gente está, né? O que importa é a gente tentar fazer o melhor que a gente pode, onde a gente estiver, né? Seja qual a estrutura que a gente está lidando, seja numa empresa, numa grande empresa, seja numa universidade, seja numa escola no interior de Moçambique. Sempre vai ter, enfim, né, desafios e possibilidades também da gente fazer coisas legais. Mas foi super forte, uma experiência que acho que ampliou muito a minha visão de mundo e me deu outra perspectiva de poder enxergar uma outra cultura. Também tem muitas coisas parecidas com o Brasil, mas ao mesmo tempo muito diferentes. E acho que sempre abre horizontes, né, quando a gente tem a possibilidade de abrir, expandir a nossa perspectiva. Você fez uma reportagem, né, com o Jefferson Botega, que foi O Filho da Rua. A gente queria saber como que essa reportagem te impactou tanto na tua vida profissional como na tua vida pessoal. Esse é o meu filho, que eu digo que é o filho da rua. Foi uma matéria muito, muito intensa, muito longa. Foram 3 anos de apuração. E essa foi uma matéria que eu tive esse projeto quando... na época eu já fazia cobertura social, por trabalhar com esses temas, fazia matéria sobre crianças de rua e tal. E eu lembro que quando fui era uma pauta sobre uma pesquisa, um censo sobre o perfil de moradores de rua, uma coisa pauta de dia a dia, assim. E aí eles, nos dados, diziam, olha, essa maioria das crianças tinha uma família. E eu lembro que eu fiquei pensando, nossa, como é que, se elas têm família, né? A gente fala criança de rua, mas se elas têm família, por que elas estão na rua? Em que momento se dá essa quebra de vínculo? O que acontece? Como é que eles se perdem, né? Enfim. E aí eu fiquei pensando, isso rende uma história maior. E na época, Zero Hora já tinha um projeto que eles incentivavam os repórteres a propor projetos especiais. Tinha um calendário do ano, então acho que era fim de ano, todo mundo podia mandar ideias, eles selecionavam as melhores. E a minha ideia foi selecionada. Minha ideia, na época, chamava Como Nasce um Menino de Rua. Esse era o nome inicial do projeto que eu apresentei. E na época, então, eles aprovaram e me deram um mês. Seria para fazer... A ideia era fazer a apuração e publicar, né? Que 1 mês... Porque no Jornal Diário 1 mês é um monte, né? Sair da pauta diária para poder fazer a investigação. E aí eu comecei, primeiro sozinha, eu ia para as ruas também, todo aquele processo, né? De tentar encontrar personagens. Como tem muita criança de rua, eu imaginava, eu vou dar umas voltas nas esquinas, vou começar a conversar com eles e vou achar um personagem. E aí eu percebi que não era bem assim, porque quando eu ia tentar conversar com eles, eles não queriam conversar, ou então eles inventavam histórias, mentiam, diziam que não tinham família, ou mentiam a idade, enfim, eu vi que eles não queriam, que tinham uma defesa, assim, eles tinham medo de falar. E aí eu comecei a recorrer aos conselhos tutelares, até tentar encontrar uma história que tivesse o perfil, né, enfim. E até que eu encontrei a história desse menino, que seria um menino que ele já estava na rua há vários anos, ele na época tinha 11 anos, já estava na rua desde os 5, ele já tinha passado por todos os programas sociais que existiam, na época era Bolsa Escola, Bolsa Família, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Ação Rua, enfim, já era conhecido da rede de proteção, seguia na rua e a mãe dele continuava indo atrás dele para tentar encontrar com ele, então tinha ainda esse vínculo, né, a mãe seguindo atrás dele. E aí foi toda uma grande saga até eu conseguir. Eu comecei primeiro a ouvir falar da história, aí depois consegui a autorização do juiz, porque eram processos sigilosos, então para poder ter acesso, né, aos dados, para chegar a ver quem seria a família, para pegar o endereço, conseguir. Aí fui na mãe, achei
todo aquele processo, né, de ver se ela toparia falar, morrendo de medo que ela não topasse, no fim, depois ela topou, mas o menino seguia desaparecido, então também eu comecei junto com a mãe procurar pelo menino nos pontos de crack. E aí depois o Jefferson se juntou aqui como fotógrafo da matéria, e algumas vezes ele foi comigo nessas buscas, porque enfim, era sempre o menino era sempre muito difícil, né, encontrá-lo, porque ele ficava peregrinando pelas esquinas, então parte do trabalho era tentar encontrá-lo e registrar esses momentos que ele estava na rua, mas também tinha todo um lado de investigação, de tentar reconstruir todos os passos por onde ele tinha passado, entender essas falhas da rede, por que esse menino ainda estava na rua, se todo o sistema, né, de proteção à infância já conhecia esse menino, por que ele seguia na rua. E, enfim, depois o processo se estendeu por várias razões, foi um processo bem difícil de ser feito, uma apuração bem... demandou muito, por isso que eu digo, eu comparo quase uma gestação, porque foram 3 anos de gestação com muitas dores de parto até sair essa matéria do Filho da Rua, que ela foi publicada em 2012 e foram 16 páginas, foi um especial no Jornal Zero Hora, no Jornal de Domingo, com 16 páginas. E algo que eu me orgulho muito, porque não só, enfim, foi muito difícil de fazer, tem todo do trabalho em si, né, da dificuldade de ter feito, mas também porque muita gente não acreditava que essa era uma história importante de ser contada. Eu lembro que tinha colegas que me perguntavam, ai, Letícia, mas para que tudo isso, né, essa matéria, de mais uma matéria sobre criança de rua? E eu enfim, tem várias coisas, 2 coisas que eu costumava falar, eu disse, olha, se isso continua sendo um problema social, isso continua sendo pauta, talvez a gente está olhando, talvez a gente está cobrindo do jeito errado, talvez a gente não está, né, enfim, por que o problema não foi resolvido, então o senhor não já sabe, né, talvez a gente tenha que ter olhos novos, que falavam, é uma pauta batida. Isso, olha, talvez o nosso olhar é que esteja batido, né? Eu não me conformo, eu não acho que é normal ter criança na rua e que a gente simplesmente não tem mais o que falar sobre isso, né? Se a gente não conseguiu encontrar solução para esse problema. E outra coisa que diziam mas quem que vai ler tanta página? Porque já naquela época tinha a questão da internet, que hoje acho que a gente já está mais maduro em relação a isso, acho que já se entendeu que as pessoas podem ler boas histórias se elas são bem contadas, e mesmo na internet, seja a plataforma que for, né, não é isso que define, mas naquela época tinha muito assim, as pessoas não querem ler textão, todo mundo só quer ler textinho curto, ou listas, né, enfim, e foi uma matéria, era um texto gigantesco, então foi muito uma grande conquista, eu acho, tanto por ter conseguido trazer o assunto, chamar atenção para o assunto, e depois a matéria acabou ela ganhou todos os prêmios de jornalismo na época, nacionais, ela ganhou, tem os prêmios que nem existem mais hoje, né, mas na época ela ganhou o ESSO, ganhou o Embratel, ela ganhou o Prêmio de Direitos Humanos, ganhou o Grande Prêmio Petrobras, enfim, homenagem na Assembleia Legislativa, ela ganhou, assim, ela ganhou visibilidade. E aí foi interessante, porque vários colegas que no início me diziam que era aquele assunto batido, que ninguém ia ler, depois chegavam, nossa, Letícia, parabéns, grande matéria, grande sacada e tal. Então foi interessante, eu gosto muito. E, claro, tem todo o outro lado também a gente não passa imune a uma experiência assim de 3 anos de contato tão próximo com uma fonte, com uma realidade tão precária, tão difícil. Então tem todo o outro lado também né, do vínculo emocional e de como manter a postura profissional, mesmo estando numa realidade, né, enfim, isso era algo que sempre me refletia muito sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu me emocionava muito e às vezes era muito difícil, eu também tentava manter essa linha de estar próximo o suficiente para poder ter empatia, criar vínculo e poder manter a pauta, mas ao mesmo tempo ter uma distância necessária para não interferir na história, né? Não estava ali para salvar ou para mudar a história, então era sempre caminhando naquela linha muito fina de tentar manter os princípios jornalísticos, mas ao mesmo tempo com situações que fogem do manual, né? Tem coisa que não está ali no manual. O que a gente faz quando uma criança de rua, que é a tua fonte, te liga à meia-noite a cobrar... enfim, né, coisas que acontecem numa matéria assim que foge do script, mas foi eu tenho muito carinho por essa matéria, porque ela foi realmente muito, muito intensa.
E ela seguiu depois, né? Enfim, eu segui acompanhando, enfim, o Jefferson também ia comigo em alguns momentos. A gente fez outras matérias depois de um ano, depois de alguns anos, depois quando ele completou 18 anos. Inclusive o Jefferson, ele veio aqui na semana acadêmica e ele mostrou o trabalho pra gente do Filho da Rua, né? E bem impactante. E tu já fez várias matérias, né? Como os refugiados da Síria, o próprio Filho da Rua, as matérias na África, entrevista com o Olavo, e com certeza todas muito complicadas, como tu já comentou pra gente. Qual que foi a mais difícil de ser produzida? Eu acho que cada uma tem o ângulo diferente de dificuldade, assim. Acho que essa do Filho da Rua foi a mais difícil em termos de persistir na história, porque uma história mudou várias vezes. Várias vezes eu achei que eu tinha perdido a história, várias vezes eu achava que não seria impossível encontrar um menino, várias vezes eu não sabia mais que história era aquela, porque começou, ele morava em Porto Alegre, depois ele, enfim, teve períodos que ele voltou para casa, teve períodos que ele se mudou, então ficou assim, que história é essa, sabe? Foi bem difícil manter. Eu até tinha abandonado, teve uma época que eu guardei numa gaveta e tinha trocado os editores, já tinha passado tanto tempo que todos os editores já tinham saído do jornal, e eu pensava, eu acho que eu vou esquecer essa história, acho que deu, já tinha acontecido tanta coisa. E aí eu lembro porque um dos editores anteriores, ele disse, a gente vai publicar agora só quando tiver um desfecho, quando acontecer alguma coisa, e meio que, enfim, sabe aquelas histórias humanas, às vezes, né, fica muito tempo sem, né, um grande acontecimento. E aí eu lembro que depois eu até fui almoçar com um amigo e comentei com ele que eu tava meio sofrendo, não sabia o que fazer com essa matéria, que já tinha virado um monstrinho e tava enorme, mas não tinha bem o formato, não tinha um desfecho. Ele disse, tu já trabalhou tanto, acho que esquece essa matéria, deixa assim, acho que fica. Só que aí não me aguentei, trocou a editora, eu fui pedir uma reunião e falei pra ela, olha, eu tenho isso, eu não sei o que fazer com essa matéria, ela tá ali já faz 3 anos que eu tô acompanhando e não tem um grande desfecho. Até que ela disse, Letícia, 3 anos acompanhando um menino já é a grande história, não precisa ter desfecho, essa é a grande matéria, vamos publicar agora, senta e termina de escrever e vamos publicar. E foi assim a decisão. Então, enfim, teve como longevidade de apuração, essa foi a mais difícil. A matéria dos refugiados depois foi a mais difícil em termos de, eu acho que a logística e questão de cansaço físico, que daí ela também resultou num trabalho de 16 páginas, mas tipo, essa do Filho da Rua foram 16 páginas em 3 anos, né? Essa dos refugiados foram 16 páginas em 2 semanas, sendo que cruzando 7 países e caminhando 3, 4 horas por dia sem tomar banho. Então, assim, tinha uma exaustão física dos limites, assim, foi uma matéria que testou várias coisas, tudo era muito difícil, né? Restrição de comida, cansaço físico, logística e também essa ansiedade essa dos refugiados era uma matéria acompanhando uma família de refugiados fugindo da guerra da Síria rumo à Europa. Então, eu encontrei com eles na Grécia, eu percorri da Turquia até a Grécia, mas foi Grécia, Macedônia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Áustria e Alemanha. Então, ela foi muito rápida também, muito intensa e muito difícil. Eu não sabia, assim, no caso dessa matéria dos refugiados, era difícil porque eu fui sozinha. Eu também tinha que fazer foto, vídeo e tudo, que era cara a viagem. Eu tinha que achar uma família síria, que eles são árabes, mas que falasse inglês, porque eu não sei falar árabe. Então, tinha também a questão do idioma. E tinha também a certeza de não saber o que era possível, né? Porque tinha aquele fluxo, era em 2015, que era o grande fluxo dos refugiados, e eles passavam pelos campos da ONU, e os jornalistas não são autorizados a entrar nos campos. E aí realmente eu não sabia se eu conseguiria fazer a matéria do jeito que eu queria, que era pegar a mochila nas costas e ir com eles, né? E, enfim, para minha sorte, alguns dos campos iniciais, eles não pediram documentação, então eu ia indo até, eu vou até onde eu consegui, quando eles me pediram documentação, e aí eu fui expulsa no campo na Croácia. Foi a primeira vez que eles pediram documentação, e também achei que eu tinha perdido a família, foi todo um drama para conseguir ter final para a história, mas no fim deu certo, eu consegui encontrar com eles na Áustria e depois na Alemanha. Então também foi uma matéria que eu tenho carinho, assim, porque
foi suada, literalmente, né? Muito suada para fazer. E essa do Olavo que você citou, eu acho que foi a mais difícil em termos de confronto, né? De grau de violência, assim, como repórter, me senti alvo, me senti atacada por um discurso muito agressivo que eu não tinha experimentado antes, até porque acho que a maioria das matérias que eu faço são desse lado mais social, né? Com pessoas, muitas vezes, em situações vulneráveis e esse é um outro tipo de enfrentamento, né? Quando tem tem todo esse clima político intenso de polarização que o país vive, né? O Olavo é uma figura icônica e que notadamente age com esse manual, né? Era uma técnica que ele tinha de usar esse discurso agressivo como uma tática contra jornalistas e tá lá com, né? Enfim, eu também acho que todo mundo, vocês certamente, né, já assistiram vídeos do Olavo, onde ele ataca a imprensa, onde ele gritava, mas todo mundo via o Olavo, né, pelo computador, geralmente os vídeos, né, que ele publicava no YouTube. Então tá na casa dele, vendo ele fumar o cachimbo, vendo ele gritar e apontar o dedo na minha cara, assim, né, a poucos centímetros de distância. Foi algo também que me marcou bastante por poder viver isso, né, como jornalista, ter essa experiência. Eu sei que não era um ataque pessoal, que era muito uma jornalista, mais uma jornalista sendo atacada por ele, mas, enfim, naquele momento era eu, e então foi bem, como entrevista foi a mais surreal. Então, cada matéria tem isso, né, elas nos testam em habilidades diferentes e graus diferentes de dificuldade. E, Letícia, o teu livro sobre a Vaza Jato, com parceria com a Intercept, ela concorreu ao prêmio Jabuti. E eu queria saber como que tu vê a diferença entre essa Letícia, que concorreu ao prêmio Jabuti, com aquela Letícia lá do início, lá em 2002, que concorreu ao prêmio ESSO pela tua outra matéria, tua série de matérias, né? Interessante. Eu acho que... Eu lembro quando eu entrei na faculdade, e era naquela época, porque essa coisa do primeiro prêmio foi muito isso, né, da Cinderela jornalística que eu falo. Eu acho que eu tinha muita insegurança. Para mim eu tinha muita dúvida se eu poderia ser uma boa jornalista. Eu sempre achava que eu tinha essa dúvida se eu poderia ser uma jornalista, porque eu tinha uma imagem do que seria um bom jornalista. Eu me achava muito tímida. Eu tinha, tipo, meio que vergonha de ir lá falar com as pessoas, sabe? Eu sempre fui assim muito... Eu gostava de escrever, gostava de, tipo, pesquisar coisas, mas eu tinha sempre essa dúvida, assim, porque eu via, né, sei lá, aquele jornalista investigativo, jornalista na televisão, aquela imagem, sei lá, do que seria um jornalista. E eu sempre tive essa dúvida, tinha muita crise com o jornalismo. Na época eu estava até indecisa da faculdade se era jornalismo ou psicologia que eu queria, e eu tinha dificuldade de escolher. Daí, durante toda a faculdade eu estava em crise, meio que... E eu lembro quando eu ganhei o primeiro, esse ESSO, eu pensei, nossa, acho que é um sinal da vida, que eu acho que eu tenho jeito para esse negócio, acho que dá, acho que eu posso fazer. E acho que uma coisa que eu aprendi, que hoje para mim é mais tranquilo, é que todo mundo pode encontrar o seu próprio jeito de fazer, né? O seu próprio jeito de fazer jornalismo. Não tem aquele manual para o alto e avante, ou tem que ser assim, ou você só vai ser um bom profissional se você trabalhar em tal lugar, ou se você estiver em tal cidade. Eu acho que tudo isso não faz nenhum sentido, né? Porque as boas histórias, elas estão em todos os lugares. Ela pode estar ali na esquina, né? O menino da esquina da sua cidade, pode estar lá, enfim, pode estar na Síria, pode estar em qualquer lugar. E mesmo quando eu ganhei o primeiro prêmio, eu pensava... Nossa, eu tô aqui no interior, né, Caxias, que eu pensava, né, talvez se eu tivesse, que logo, eu achei que eu nunca teria chance, porque eu pensava, nossa, mas eu sou uma estudante, né, uma jornalista iniciante no interior do Rio Grande do Sul, concorrendo com jornalistas super experientes, que estão na capital, e aquele primeiro prêmio me ensinou isso, que olha, não importa onde é que, né, as boas histórias, elas são em todos os lugares. E eu acho que hoje, já tendo ficado muitos anos em redação, já tendo saído de redação, hoje eu estou nos Estados Unidos, querendo, e todo o meu movimento, eu ganhei a bolsa, e
venho trabalhando de forma mais independente, porque a minha ideia é poder escolher diferentes projetos que eu quero trabalhar, não necessariamente ficar tanto tendo que fazer cobertura de dia a dia, né? Poder me dedicar aos projetos mais longos, mais especiais e investigando temas que me interessam. E também é um momento diferente porque tem isso, né? Um certo status quando está numa redação e fazer esse caminho diferente também era um outro tipo de desafio quando eu vim para os Estados Unidos querendo fazer esse outro caminho. E o livro do Intercept acho que foi uma coisa bacana que veio, que também acho que só foi possível porque eu estava nesse momento mais fazendo projetos independentes, então eles acabaram me convidando porque eles queriam contar essa história e queriam um jornalista de fora que não fizesse parte da equipe para poder justamente ter esse olhar mais de fora. Eu já estava nos Estados Unidos, mas foi muito bacana poder, enfim, também conhecer os bastidores todos da Vaza Jato, que era uma coisa que eu tinha muito interesse, né, e eu acompanhava de longe, e quando estourou no Brasil, eu já não estava aí. Então foi muito legal poder fazer isso. E nesse outro momento, né, de novo, vendo que tanto faz onde é que a gente está, porque a gente pode conectar as coisas e fazer sentido, e acabou se envolvendo em projetos interessantes, independente da geografia, né? No caso, eu estava nos Estados Unidos, acabei sendo convidada e fui ao Brasil fazer as entrevistas, e acabei escrevendo o livro quando já estava no meio da pandemia, quando Nova York estava fechada, de lockdown, assim, ninguém podia sair de casa, eu estava lá escrevendo o livro da Vaza Jato, e naquele momento, quando eu estava escrevendo, que era 2020, acho que era março de 2020, até ali metade de 2020, eu pensava também, que não faz nenhum sentido, eu tô aqui trancada num apartamento em Nova York, o mundo está explodindo com coronavírus, em vez de estar cobrindo o coronavírus, eu estou escrevendo sobre uma coisa já antiga, né, porque naquele momento já era 2020, ninguém estava falando de Vaza Jato. E no fim teve toda uma reviravolta depois, que no fim, depois o julgamento do STF, né, tudo que aconteceu com o Moro, o Lula acabou sendo solto, o livro da Vaza Jato foi citado no julgamento do Lewandowski, eu fui citada no julgamento pelo Lewandowski, e aí eu pensei, nossa, também uma coisa que eu achei que naquele momento não estava fazendo sentido, o livro acabou ganhando uma super repercussão também, né, num momento importante do país, e depois ele acabou sendo indicado para o Jabuti, que é um dos grandes prêmios de literatura, né, o grande prêmio literário, que também eu nunca imaginei que algo assim aconteceria, foi muito legal, e quando veio a indicação até eu não sabia que ele poderia concorrer. Eu lembro que eu estava em casa trabalhando aqui nos Estados Unidos e alguém me tagueou no Twitter falando, olha, Letícia, o livro da Vaza Jato está concorrendo ao Jabuti, foi muito engraçado, fiquei sabendo pelo Twitter, que eu não sabia nem que tinha chance de concorrer. Então, foi muito, muito bacana. Eu acho que, enfim, para mim a lição que fica é isso, né? Não tem um único caminho, não tem pro alto e avante. O jornalismo e as histórias, elas estão aí. E eu acho que a gente vai crescendo e aprendendo, né? Que dá para fazer... A gente pode fazer o nosso próprio caminho. Talvez é isso que eu sinto. Não tem certo e errado, ou só tem um jeito ou o outro, né? Tem muitos jeitos. E Letícia, qual foi o momento mais gratificante que o jornalismo já te proporcionou? É difícil essa pergunta. Tem vários momentos. Eu lembrei de uma história, enfim, acho que o Filho da Rua tem 500 mil histórias que eu podia ficar falando do Filho da Rua, mas eu lembrei de uma outra história que... Quando eu voltei da África, quando eu estava na África, eu fiz uma matéria lá era sobre a questão da AIDS também, e sobre uma história de uma menina que se chamava Esperança, que ela morreu de AIDS, e aí era meio que uma matéria falando, a Esperança morreu, meio que ninguém percebeu, porque ninguém se importa com o que está acontecendo nos confins da África. E no final tinha um depoimento pessoal, falando um pouquinho do que eu... como é que eu acabei parando lá e das minhas reflexões, um grifo, assim, no final da matéria. E ela saiu, foram 3 páginas num domingo, enfim. E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei para o jornal, e aí, enfim, eu e outras pessoas lá voluntárias, a gente fez uma exposição de fotos, o que também chamava AIDS, Esperança,
AIDS, Infância... Não, era Paisagens do Invisível. AIDS, Infância e Esperança em Moçambique. E aí essa exposição, ela começou a rodar em algumas universidades. Ela saiu na Casa de Cultura Mário Quintana, depois ela foi percorrendo algumas universidades do estado. E foi bem legal, assim, porque era um jeito de também... Porque eu sempre tive esse desejo de fazer pontes entre as diferentes realidades, chamar atenção para as realidades invisíveis, mas também com toda essa noção do quanto isso é difícil, né? Porque às vezes, enfim, às vezes as pessoas querem outra coisa, às vezes ninguém está interessado. Mas, enfim, era algo que me motivava e tinha essa coisa de, ao mesmo tempo, essa sensação de querer mudar o mundo e perceber, mas a gente não muda mesmo. Mas, sabe, essa que eu já falei no início, que esse pensamento que eu tinha. E aí eu lembro quando a gente estava foi na Unicinos, eu acho. Tinha um painel, tinha exposição e aí tinha um painel de pessoas falando sobre a questão Brasil, África. E aí nesse painel tinha uma outra voluntária, acho que era uma assistente social, que tinha ido para Moçambique, já estava fazendo um trabalho super legal lá, também com crianças órfãs, enfim, era um trabalho de assistência social. E aí cada um tinha que se apresentar, e acho que ela que começou falando, e aí ela falou... Enfim, ela primeiro começou falando do trabalho dela, né, super legal, tudo que ela tinha feito, muito, muito legal, no interior de Moçambique também. E aí alguém perguntou, mas como é que tu foi para Moçambique, né, qual que te motivou aí? E aí ela começou a falar, o que fez eu ir para Moçambique foi uma reportagem que mudou minha vida. Quando eu estava lendo o jornal, tinha uma história de uma menina que tinha morrido de AIDS, que chamava Esperança, e depois tinha uma repórter que no final escreveu, você não deve estar se importando com isso agora, você deve estar ocupado demais, que era o meu texto. E aí aquele depoimento, ficou pensando, nossa, aquilo que eu escrevi mudou a vida dela e fez ela querer conhecer um outro país, né, fazer um trabalho social em Moçambique. Então foi muito... E aqueles pequenos momentos, assim, que você pensa, nossa, às vezes o que a gente produz vai muito mais longe, a gente não tem noção do alcance, né? Aquela noção que às vezes a gente também acha, não mudei nada aconteceu, ou né, não teve uma grande evolução, ou às vezes não vai mudar o macro, mas pode mudar a vida de alguém, né? Talvez o que ela leu mudou a vida dela, e aí foi muito emocionante, assim, quando ela estava contando. E aí reforçou minha convicção que é isso, às vezes a gente pode, né, mudar a vida de alguém de alguma maneira, tocar, pelo menos trazer um pensamento novo, assim. Eu lembro que também quando eu publiquei A Filho da Rua, tinha aquela coisa, quem que vai ler tanto texto, né? E eu estava muito nervosa quando saiu, porque eu tinha uma convicção de que era muito importante, mas muita dúvida, assim, como é que seria a recepção dos leitores, né? E aí eu ficava pensando, quem vai ler? Meu pai, minha mãe? Eu ficava botando os dedos, assim, quem que ia ler aquela matéria tão grande? Mas aí eu lembro que um dos primeiros e-mails que eu recebi foi de uma mulher que dizia assim, Letícia, eu quero te dizer que eu nunca gostei muito dessa coisa de criança de rua, de pessoas, porque eu gosto mesmo dos animais. Acho que são os animais que nos dão amor, as pessoas são muito complicadas, blá, blá, blá. Ela começou assim um e-mail, mas aí ela falava, mas tu sabe que lendo a tua matéria, eu até fiquei pensando que essas crianças precisam de ajuda, que essas crianças não estão ali porque elas querem, sabe assim, fiquei pensando, nossa, a matéria de alguma maneira chegou em alguém que nunca tinha pensado sobre isso. E isso eu acho que é mudar o mundo também, né, mudar a perspectiva de alguém sobre alguma coisa. Eu fiquei super emocionada. Sempre fico muito emocionada quando vem um feedback assim de algum leitor que, por causa de algo que, né, como jornalista eu produzi, alguém pôde pensar algo, talvez, né, ampliar um pouco o olhar sobre a realidade. E eu acho que é isso. Acho que são pequenos momentos que vão fazendo, também nos dão motivação de seguir, né, contando outras histórias. Então, Letícia, muito obrigado por ter aceitado vir aqui com a gente, muito obrigado por ter dado o teu depoimento de tudo que tu fez, muito obrigado. Eu que agradeço.